Como é o nome? Silêncio do estudo. Luz, câmera, ação, crack. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado. Não desapareça. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis, ó Espírito Santo, fazei sempre todas as coisas, e dos mesmos consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Se nós pudéssemos começar a nossa de hoje louvando a Deus pelo dom da vida. Você com suas palavras aí, você possa agradecer a Deus e dizer as palavras de louvor, e ser obrigado por esse dia, se foi cansativo, se foi surpresa, se foi alegre. Nós queremos te louvar nesta noite. Queremos seguir o nosso louvor a ti, Senhor, reconhecendo que tu és grande, Senhor, que tu és belo. Quero louvar, Senhor, pela graça de poder mais um dia poder acordar, Senhor, poder contemplar o céu, poder olhar para as pessoas, Senhor, e enxergar, Senhor. Eu quero louvar pela tua presença, Senhor, em minha vida, Senhor, porque tu és grande, Senhor. Deixar de fora, Senhor, a sua vida. Senhor, instrui. Adorar, Espírito em verdade, eternamente vou te amar. Tu és Senhor, digno de louvor. Eu vivo só pra te adorar. Espírito em verdade, eternamente vou te amar. Tu és Senhor, digno de louvor. Digno de louvor. Você com sua oração simples, você pode ser louvando mais uma vez. Ora do Espírito Santo, conforme aquilo o louvor venha brotando no seu coração, mas que você possa com sua boca, você possa com seu corpo, você possa louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Exaltar o teu santo nome, Senhor, pela tua beleza, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma vez que estamos reunidos, Senhor. Estamos reunidos na tua presença e sabemos onde dois ou mais estão reunidos, tu se faz presente, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela graça de estudarmos juntos, Senhor. Não estamos sendo egoístas com os nossos pensamentos, com as nossas ideologias, mas sim, Senhor, nós nos apresentando, Senhor, nos servindo uns aos outros, como os apóstolos fizeram, Senhor, serviam uns aos outros, estavam ajudando uns aos outros, Senhor. E eu quero te louvar por isso, Senhor. E sabemos que não estamos só. Nós temos pessoas que estão conosco, que nos ajudem, Senhor. Nos ajudam a compreender, nos ajudam a viver mais em Ti, Senhor. E que principalmente nos leva a este caminho, Senhor. Que está na Tua presença, Senhor. Para o Senhor do Teu nome. Eu vivo só para te adorar, Espírito em verdade, eternamente vou te amar. Tu és Senhor, digno de louvor. Eu vivo só pra te Adorar, Espírito em verdade, eternamente vou te amar. Tu és Senhor, digno de louvor.
Pronto? Pronto, Claudinha. Muitas vezes a gente tem preguiça de meditar a palavra, né? Antes da gente fazer a leitura, antes da gente... antes de qualquer coisa, né? Eu queria, assim, alguns pensamentos, algo que surgiu, assim, na minha mente quando eu estava meditando a palavra, né? A gente tem tanta preguiça de meditar a palavra, mas ela é tão rica, né? De sabedoria, de conhecimento, tem tanto a nos ensinar, né? E quando você vai meditar cada parte, você encontra uma surpresa e as coisas elas vão fluindo na sua cabeça. Sua cabeça pode estar um redemoinho, mas quando você se disponibiliza a meditar a palavra de Deus, quando você deixa a preguiça de lado, quando você deixa tudo aquilo que você tem para fazer, né? Você vê a beleza e a grandiosidade da palavra de Deus e daquelas pessoas que levam a palavra de Deus e que fizeram com que ela chegasse até a gente hoje, né? Para que a gente pudesse estar tendo esse estudo, para que a gente pudesse estar aprendendo mais da palavra, né? Da vida dos santos, da vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Então, assim, o que falta em nós? O que falta em nós? Deixarmos de ser preguiçosos para meditar a palavra de Deus. E assim a gente vai aprendendo a ser melhor cada vez mais e aprendendo a ser um servo e um evangelizador muito mais, digamos, evoluído, né? Então, eu fiz aqui um pequeno rabisco dos Atos, né? Eu juntei uma parte do que Raquel me passou, mas aí isso aí a gente vai vendo com o decorrer da palavra, né? Quando ela for meditando, a gente vai parando um pouquinho, vai vendo. Mas, quando eu estava lendo, me veio aquela pergunta. Quem eram os apóstolos? Quem eram os discípulos? Né? E eu fui tentando entender qual é a diferença entre apóstolos e discípulos. Se eu coloquei algo que não tem a ver, alguém, Raquel, André, alguém me corrija, certo? Meu pensamento veio assim: apóstolos e discípulos, missão sem fronteiras e uma fé inabalável. Porque a gente sabe que para você seguir uma missão, ultrapassar barreiras, ultrapassar fronteiras, você precisa ter uma fé inabalável, que é o que falta em muitos cristãos hoje em dia, né? Então, apóstolos foram homens escolhidos por Deus para estarem lado a lado com Jesus, enquanto esteve aqui na terra. Esses homens de fé receberam a missão de anunciar a palavra de Deus e formar discípulos e discípulas por todo o mundo, com a autoridade e sabedoria do Espírito Santo, e com a finalidade de que todos conhecessem o poder de Deus e o seu reino. Assim, esses homens, a gente pode imaginar, hoje nós seríamos capazes de ultrapassar as barreiras que esses discípulos ultrapassaram de uma cidade para outra. Eu não sou muito boa em geografia, minha gente, sou péssima. Mas a distância que esses servos percorreram, para anunciar a palavra de Deus, né, para fazer com que as pessoas conhecessem, mesmo eles sabendo que não poderiam ser recebidos muito bem, né, por essas pessoas. Eles fizeram isso para anunciar a fé e a sabedoria de Jesus Cristo. Era por amor, um amor profundo e convicto que os enchia de força e coragem para percorrer tamanha distância a pé. Então, assim, eu me fiz essa pergunta: eu seria capaz, eu sou capaz de percorrer, eu ando daqui para ali, eu já me canso. Eu sou capaz de percorrer essa distância para anunciar Deus, para anunciar a palavra de Deus, para fazer com que aqueles que ainda não compreendem possam entender isso? Então, assim,
quando eu fui meditando a palavra, Atos 13, e meditando vendo o que Raquel mandou para mim. Então, assim, eu fui me fazendo essa pergunta. Eu até, agora há pouco, pedi a Raquel, antes de você fazer a leitura da palavra, eu queria falar algumas coisas que me veio, né? Então, essa primeira parte foi a parte dos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Eram homens escolhidos por Deus que iam sem fronteiras, enfrentar barreiras para anunciar a palavra de Deus. E quem são os discípulos? Os discípulos foram homens que seguiram os apóstolos e abraçaram com amor a fé e os ensinamentos de Cristo através dos apóstolos. E assim fizeram da igreja o coração de Cristo. Esses foram homens de fé e pregavam com a convicção tudo o que vinha do Senhor. E eles viam na palavra algo sagrado e santo, que merecia todo zelo e dedicação daqueles que as pregavam. É por tamanha dedicação a qual esses homens passavam os ensinamentos de Cristo, que Deus os honrou em vida e em morte, assim como honrará a cada um de nós hoje, que cumpre a missão com êxito e alegria. Então, assim, minha gente, eu acho que essa pequena parte, assim, já produz um monte de coisas, né? O que a gente vai vivenciar hoje na palavra de Atos 13, né? Só um minutinho. Veja só, voltando à concentração. Hoje, eu me pergunto, né? Como eu tenho tratado a palavra de Deus? Esses homens, eles depositavam todo o zelo, toda a dedicação nessa palavra, né? Nesse evangelizar. Será que hoje nós fazemos isso? É uma pergunta que eu faço a mim. Então, assim, eu acredito que cada um, ou a maioria, se faz essa mesma pergunta, né? Nós dedicamos total dedicação, total zelo e total amor à palavra de Deus, à evangelização. Então, hoje, eu deixo essa pergunta para cada um e para mim também, principalmente para mim, tá certo? Então, antes da gente voltar a alguns pontos, eu gostaria que Raquel fizesse a meditação da leitura. Vamos lá, todo mundo pegou aí Atos 13? Então vamos lá. Havia então na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão, apelidado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhe o Espírito: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a quem os tenho destinado. Então, jejuando e orando, impuseram-se-lhes as mãos e os despediram. Enviados assim pelo Espírito Santo, foram a Seleucia e dali navegaram para as ilhas de Chipre. Chegando a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinha com eles João, para auxiliá-los. Percorreram toda a ilha até Pafos, e acharam um judeu chamado Bar-Jesus, mago e falso profeta, que vivia na companhia do procursor Sérgio Paulo, homem sensato. Ele chamou Barnabé e Saulo e exprimiu-lhe o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim interpretado seu nome, se lhe opunha, procurando desviar a fé do procursor. Então Saulo, chamado também Paulo, cheio do Espírito Santo, cravou nele os olhos e disse-lhes: filho do demônio, cheio de todo engano e de toda astúcia, inimigo de toda justiça, não cessaste de perverter os caminhos retos do Senhor?
Eis que agora está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego. Não verás o sol até nova ordem. Caíram logo sobre ele a escuridão e as trevas, e andando à roda, buscava-lhe que lhe desse a mão. À vista desse prodígio, o procursor abraçou a fé, admirando vivamente a doutrina do Senhor. Kel, Oi. vamos parar aqui no versículo 12, né, para a gente voltar do início, né, voltando para o primeiro, para a gente ver alguns pontos, né, dos quais Raquel marcou, né, e a gente vai parando para a gente poder entender, porque como ele é muito longo, se você for direto, então você não vai conseguir acompanhar o raciocínio da palavra, não é isso? Senhora. Veja bem, a gente vai do 1 ao 2. Na cidade haviam profetas, né? Que eram quantos profetas? Eram Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Eram 5, não é isso? 5 profetas. Mas desses 5 profetas, que eram profetas que davam sua vida, né, para pregar a palavra de Deus conforme Deus os orientava. Mas só desses 5 foram escolhidos 2, né, para ir até Pafos, não é isso, Raquel? Não é isso? Chegando nessa cidade, esses profetas, eles iriam encontrar muitas dificuldades. Eles iriam encontrar muitas dificuldades, como todos os profetas encontram, né? Mas que dificuldade ele ia encontrar? Saulo e Barnabé. E Saulo, que foi um dos perseguidores, que tinha acabado de ser modificado pelo poder de Deus, né? Que foi a primeira viagem dele, não é isso? Então, mas ele foi preparado por quê? Pelo Espírito Santo. Ele foi preparado, ele foi revestido com a armadura da fé. Por isso ele foi um escolhido de Deus. Muitas vezes a gente diz, eu não, como eu já disse, muitas vezes eu tiro por mim. Eu não estou preparada, né? Eu não estou preparada, eu não sou digna. Então eu não posso fazer nada. Mas aqui Saulo, quando o Senhor fez a vida dele ser transformada, e de perseguidor, ele virou perseguido, então Deus o escolheu justamente para uma missão a qual ele iria encontrar a dificuldade de quê? De fazer com que o evangelho vivo, que eram eles dois, vencer a magia. Né? Vencer o mal da magia, da ilusão, né? Na qual aquelas pessoas elas acreditavam. Então, Saulo e Barnabé desceram a Seleucia e foram para Chipre. Não foi para Pafos, né? Pafos eles foram depois. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Mas quem estava lá para auxiliá-los? Aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, que era João Batista, não é isso? Não era João Batista, então acho que eu estou... É João Batista. É João Batista. Que ele, se você for lá no versículo 25, ele diz assim, estando para terminar a sua missão, João declarou, não sou aquele que vocês pensam que eu seja. Eu não sou digno de desamarrar nem as sandálias. É João Batista. Bem, então, como eu falei no início, né? Atravessando a ilha de Pafos, eles encontraram esse falso
amado, não é isso? Só um negocinho aqui. Na Bíblia, rapidinho, para eu não atrapalhar. Na Bíblia que está aqui na CNBB, ele diz que é João Marcos. João Marcos? É. João Marcos como ajudante. É João Marcos. Paulo conheceu. Então eu acho que eu confundi esse daqui com outro versículo. Bom, enfim, foi um breve branco, vamos dizer assim. Enfim, mas eles tiveram mais uma ajuda, não é isso? E eles tinham a missão de vencer essa ilusão que esse mago, ele fazia com que as pessoas viessem até ele. E como Elimas queria ouvir a palavra de Deus, ele não queria permitir, porque a gente sabe que essas pessoas que vivenciam a magia, elas ficam cegas. Né? Elas ficam cegas, elas não conhecem a verdade. Então, elas, por não conhecerem a verdade, elas não querem que as pessoas conheçam. Então, o Proconsul Elimas, ele tinha essa sede, essa vontade de conhecer esse Deus que, com certeza, ele ouvia falar. Né? Mas os magos ao redor dele não permitiam que ele vivenciasse essa fé e encontrasse o Deus verdadeiro. Queria que ele permanecesse conhecendo um Deus que não existe e que nada pode fazer. Mas Deus, vendo essas coisas, enviou Barnabé e Saulo para quebrar tudo isso, para fazer com que o mal se dissipasse e que ele mostrasse para as pessoas quem é o verdadeiro Deus. Então, assim, minha gente, muitas vezes a gente, mesmo nós que estamos na igreja, a gente muitas vezes fica assim, porque você se deixa ludibriar por muitas coisas, mesmo você tendo essa vontade, mesmo você tendo esse desejo de conhecer a Deus, mas quando você vai vendo outras coisas, você fica sem forças. Não é porque você não queira, mas você fica sem forças para lutar contra aquilo. Mas Deus, ele vem gritando para nós, para que nós possamos ouvir a voz dele e termos forças para quebrar essas barreiras, essas cegueiras, essa escuridão, né? Então, que nós possamos, através dessa palavra, permitir que o Espírito Santo, né, venha nos guiar e que nós permitamos que aqueles que anunciam a palavra de Deus sejam luz na nossa vida. Raquel? Oi. Eu só vou acrescentar algumas coisas aqui, né? Nessa primeira parte, uns tópicos, se vocês quiserem anotar, né? No capítulo 3, no versículo de 1 a 3, ele fala justamente sobre o Espírito Santo. Ele escolhe Barnabé e Saulo, né? Eles foram escolhidos, eles iam ser separados. E o que me chama muita atenção é porque nesse momento, né, como eles iam acontecer isso, como sempre fala, né, eles oram e jejuam. Então, sempre tem a oração e o jejum, né, e que a gente possa tomar posse disso também, da oração e do jejum. Quando a gente muitas vezes fala, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar. Mas para vocês verem, eles eram cheios do Espírito Santo, mas mesmo assim eles não largavam a oração e o jejum, para que eles pudessem ficar realmente cheios do Espírito Santo. Aí, nesse capítulo 13, do versículo 4 ao 8, né, fala sobre a primeira viagem missionária de Saulo, que foi a primeira viagem que Saulo fez missionária. E do 9 ao 12, é justamente aqui, Saulo, a partir daqui, ele passa a ser chamado de Paulo. Né? Aqui na palavra fala que ele passa a ser chamado de Paulo. E só para olhar aqui um negócio que eu escrevi, né? Era parte da rotina deles, orar e jejuar juntos. Em um desses momentos, o Espírito Santo, de forma profética, separou Barnabé e Saulo para uma missão diferenciada. Né? E a gente precisa estar constantemente abertos e atentos à direção do Espírito Santo. Ele é poderoso para nos fazer viver momentos intensos em Deus. Sem ele, a gente não dá frutos. Sem o Espírito Santo, a gente não dá frutos.
e com ele a gente tem vida em abundância. Então, para que a gente também possa orar, para que a gente também possa jejuar, para que a gente também esteja aberto a justamente escutar e entender o que o Espírito Santo quer fazer com a nossa vida, o que ele quer nos guiar. Feito, né? Paulo e Barnabé ali, ele estava aberto, ele estava em oração, ele estava jejuando para ir. E assim, me chamou muita atenção aqui, eu fiquei na hora que Lourdes iniciava, que Lourdes perguntava, né, a todo mundo se a gente tem os discípulos apóstolos e andavam, minha gente, e eram muitos, né, de uma cidade para outra. Será que a gente tinha coragem de fazer isso para a palavra do Senhor? Às vezes a gente não tem coragem de falar a palavra do Senhor na nossa própria cidade, na nossa própria casa. Imagine a gente andar isso tudo, a gente percorrer, né, ter esse zelo, ter esse amor de fazer isso fora. E eu fiquei aqui perguntando a André, e aí, André? Foi um questionamento que fez a pessoa realmente parar e pensar, né, nisso tudo. E você vê esse zelo, esse amor deles. E outra coisa também que me chamou a atenção, né, que eu também anotei, foi com esse mago, né? Muitas vezes a gente resiste à nossa fé, né? Mas pior do que a gente resistir à nossa fé, resistir à palavra de Deus, é a gente estar ali impedindo que outras pessoas possam receber, né? Como fala aqui, ele ficou, tipo, zombando, falando ali, impedindo para que outras pessoas não escutassem aquela palavra. Então, muitas vezes, a gente também impede outras pessoas de ouvir a palavra de Deus. Então, pior do que a gente não escutar a palavra de Deus, impedir a nossa fé, a gente impedir de que outras pessoas também recebam a fé, né? Recebam essa palavra que vem do Senhor. Então, era isso. Posso continuar? Posso ler? Pode sim. Então, vamos lá, versículo 13. Paulo e os seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha, de onde João, apertando-se deles, voltou a Jerusalém. Mas eles deixaram Perge e foram para Antioquia, Pisídia. Ali entraram em dia de sábado na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, mandaram-lhes dizer os chefes da sinagoga: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai-a. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e falou: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, ouve. Ó Deus do povo de Israel, escolheu nossos pais e exaltou este povo no tempo em que habitava na terra do Egito, de onde os tirou com o poder de seu braço. Por espaço de 40 anos, alimentou-os no deserto. Destruiu 7 nações da terra de Canaã e distribuiu-lhes por sorte aquela terra durante quase 450 anos. Em seguida, lhe deu juízes até o profeta Samuel. Pediram então um rei, e Deus lhe deu por 40 anos. Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Depois Deus o rejeitou e mandou-lhes Davi como rei, de quem deu este testemunho: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas vontades, de suas descendências, conforme a promessa. Deus fez sair para Israel o Salvador Jesus. João tinha pregado desde antes de sua vinda o batismo do arrependimento a todo o povo de Israel. Terminando a sua carreira, dizia: Eu não sou aquele que vós pensais, mas após de mim virá aquele de quem não sou digno de desatar o calçado. Irmãos, filhos de Abraão, e os que vêm entre vós, temei a Deus, a nós e que foi dirigida a mensagem de salvação. Com efeito, os habitantes de Jerusalém e seus magistrados não conheceram Jesus e, sentenciando, cumpriram os oráculos do profeta, que cada sábado são lidos. Embora não achassem nele culpa alguma da morte, pediram a Pilatos que lhe tirasse a vida. Depois de realizarem todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, puseram no sepulcro.
Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Durante muitos dias apareceu aquele que com ele subirá da Galiléia a Jerusalém, os quais até agora são testemunha dele junto ao povo. Nós vos anunciamos a promessa feita aos nossos pais. Deus a tem cumprido diante de nós, seus filhos, suscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, e hoje te gerei. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais tornar corrupção. Ele o declarou desta maneira: eu vos darei as coisas sagradas prometidas a Davi. E diz também em outra passagem: não permitirás que o teu santo experimente a corrupção. Ora, Davi, depois de ter servido em vida aos desígnios de Deus, morreu. Foi reunido aos seus pais e experimentou a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não experimentou a corrupção. Sabei, pois, irmãos, que por ele se vós anuncia a remissão dos pecados, todo aquele que crê é justificado por ele de tudo aquilo que não pode ser pela lei de Moisés. Cuidai, pois, que não venha sobre vós o que foi dito pelos profetas. Vede os desprezadores, pasmai e morrerei de espanto, pois eu vou realizar uma obra em vossos dias, obra em que não creríeis se alguém vos contasse. Ao saírem, rogavam que lhe repetisse essa palavra no sábado seguinte. Depois que a assembleia terminou, muitos judeus e proselitos devotos seguiram Paulo e Barnabé, os quais com muitas palavras os exortavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e puseram-se a prostar com injúrias contra o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé disseram-lhe resolutamente: era vós que em primeiro lugar se devia anunciar a palavra de Deus. Mas, por que a rejeitais e julgais indignos da vida eterna? Eis que nós voltamos para os pagãos. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te estabeleci para seres luz das nações e levares a salvação até os confins da terra. Essas palavras encheram de alegria os pagãos que glorificavam a palavra do Senhor. Todos que estavam predispostos para a vida eterna fizeram atos de fé. Divulgavam-se assim a palavra do Senhor por toda a região, mas os judeus instigaram certas mulheres religiosas da aristocracia e os principais da cidade, que hesitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Estes sacudiram contra ele o pó dos seus pés e foram a Icônio. Os discípulos, por sua vez, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Kel, pode comentar alguma das partes que você fez, né? Um resumozinho. Foi colocando os tópicos, né? Bora? Do 13? Sim, bora lá. Os tópicos assim, que eu anotei, né? Que essa palavra, ela vem falar, né? Paulo, ele anuncia Jesus Cristo, né? Ele já começa já falando, né? De muito antes. Ele vai falar de João Batista, ele vai falar de Abraão, de Davi, de tudo isso. E depois ele vai anunciar Jesus Cristo. É o mesmo discurso de Estevão. É parecido assim. Se a gente for analisar, é parecido com aquele discurso que Estevão fez, né? Falando no capítulo 7. E daí ele já vem contando isso tudo até chegar na ressurreição de Jesus. Aí ele fala sobre a morte, né? E ressurreição de Jesus, é o do 27 ao 37. Ele vem falar sobre a morte e ressurreição. E depois, do 38 ao 42,
Jesus Cristo temos a garantia do perdão, né? Ele vem mostrar que a gente tem essa garantia, que a gente tem esse perdão, né? Que Jesus ele veio para nos perdoar, ele veio pelos nossos pecados. Do 43 ao 48, ele fala dos judeus rejeitando a pregação, né? Os judeus, eles sentiram, como a palavra diz, eles sentiram inveja de tudo aquilo que ele vinha falando, da multidão, né, que vinha seguindo nele. Aí do 49 ao 52, a palavra de Deus se espalha, né? Minha filha, calma, bota um time, calma, senão não dá tempo de anotar. Volta aí na parte que ele fala sobre a rejeição dos judeus, querida. Vá. É do versículo 43 ao 48. O judeu rejeita a pregação. É porque eu tô dando só os tópicos, Lourdes vai fazer os complementos, entendeu? Entendi, mas vai na calma. Aí, vamos lá. Do 49 ao 52, a palavra de Deus se espalha, né? Como ele vem falar aqui, que a palavra de Deus se espalhou. E o que me deixa assim, me deixou bem encantada é isso, né? Os discípulos, por sua vez, estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Se a gente for analisar todas as vezes quando vem essa palavra, todas as vezes eles sempre estão cheios do Espírito Santo. Mas para ele estar cheio do Espírito Santo, todas as vezes eles estão sempre em jejum e oração. E que a gente sempre tem que estar em jejum e oração. E eu quero ler um negócio aqui, que tem uma explicaçãozinha aqui na Bíblia, que eu achei bem interessante aqui embaixo. Aí eu vou ler para vocês verem. O povo judeu tinha e tem gravada na memória coletiva as grandes promessas feitas por Jesus, por Deus, ao longo de sua história. Calma, peraí. Esquadril os sinais do tempo para ver quando essas promessas se cumprirão. Todas as promessas apontam para um Salvador que tinha de vir. Paulo lhe diz que esse Salvador já veio e é Jesus, morto e ressuscitado. Para isso, tal qual Pedro e Estevão, Paulo repassa a história de Israel com os olhos iluminados pela fé e faz convergir todas as promessas para o fato de que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e que nele o perdão e a salvação são oferecidas a todos, sem distinção de etnia nem de nação. E é isso. Deu para anotar, Jaque? Sim! É porque meu capítulo é a continuação do que vocês estão dizendo, né? Aí eu preciso... Vai, Pronto. Então, veja só. Para tudo isso, né, foi preciso uma catequese. Né? Como o padre sempre nos incentivou desde o início, a sempre procurar no catecismo da igreja, né, para que a gente pudesse se aprofundar dentro dessa palavra de Atos, que nos foi proposta para todo o estudo que a gente está até dezembro, não é isso? A essência da catequese de Paulo foi essencial para que muitos pudessem acreditar em tudo que eles falavam e em tudo que eles pregavam, não é verdade? Eu fiz uma anotação aqui que diz assim, que a essência da catequese é a linguagem da fé que vem da essência da catequese do fundamento da igreja. Vou ler novamente. A linguagem da fé vem da essência da catequese, fundamento da igreja. A igreja tem uma base, que é a fé. No entanto, nossa fé tem fundamento naquilo que ouvimos e presenciamos, algo concreto. Isso nós encontramos na catequese, na qual aprendemos quem foi, quem é e quem é Jesus Cristo para nós. E como encontramos isso? Nos aprofundando no conhecimento da palavra e na doutrina da igreja.
se a gente não aprende, né, a doutrina da igreja, se a gente não procura se aprofundar nessa doutrina, nessa catequese, nesse estudo da palavra, então ela não vai ter fundamento na vida do ser humano. Ela não vai ter fundamento na vida dos servos de Deus. Então, não vai ter um fundamento e nem um pilar convicto dessa nossa fé. Se a gente não está de acordo com a doutrina da igreja. Né? Eu encontrei uma parte no catecismo, né, muito interessante, que vem nos mostrar a essência da catequese de Paulo. Porque tudo que ele falou, tudo que ele proferiu aqui foi uma catequese, foi ensinamentos que ele aprendeu. Né? Aprendeu não de Jesus Cristo, porque ele não chegou a conhecê-lo pessoalmente, mas ele foi ensinado por aqueles que viveram junto com Jesus. Né? Ele ouviu daqueles que viveram e caminharam junto com Jesus. Então, essa é a essência da catequese, para que a gente possa entender e compreender a palavra de Deus. Esse pequeno trecho que eu encontrei aqui, que é a linguagem da fé, ela está na página 56 do Catecismo, 170. Não sei se dá para vocês verem. Não, né? Direitinho não. Enfim, depois, quem tiver o Catecismo, depois procura. Ela vem nos falar na fórmula, em crermos não em fórmulas, mas nas realidades que elas expressam e que a fé nos permite tocar. Porque se a gente não tem fé, a gente não tem como acreditar em nada que nos é ensinado, em nada que a gente escuta. Se a gente não tem fé, não adianta a gente ir para a missa, porque a gente não vai acreditar em nada do que o padre diz. Porque muitas pessoas dizem, eu fui para a igreja, eu não entendi nada do que o padre disse. Então, ela não tem convicção da fé dela. Então, ela está propícia a chegar alguém e desviá-la do caminho. A essência da nossa fé é a catequese. Que elas expressam e que a fé nos permite tocar. O ato de fé do crente não para no enunciado, mas chega até a realidade enunciada, falada. Todavia, temos um acesso a essas realidades com o auxílio das formulações da fé. Estas permitem expressar e transmitir a fé, celebrá-la em comunidade, assimilá-la e vivê-la cada vez mais. A igreja é a coluna e fundamento da verdade, de tudo aquilo que conhecemos. Quem quiser procurar, está em Timóteo, 1 Timóteo 3,15. Guarda fielmente a fé. A igreja, que é a coluna e fundamento da verdade, guarda fielmente a fé, uma vez por todas, confiada aos santos. É ela que conserva a memória das palavras de Cristo. É ela que transmite de geração em geração a confissão de fé dos apóstolos, como a mãe que ensina seus filhos a falar e, por consequência, a compreender e a comunicar. A igreja, nossa mãe, nos ensina a linguagem da fé para nos introduzir na compreensão e na vida da fé. Então, minha gente, essa parte toda que Paulo, né, nos ensina, desde o capítulo 13 até, deixe-me ver, até o capítulo 43, se eu não me engano, isso. Tudo que foi falado por Raquel, né, esses tópicos que ela colocou para a gente, quando Paulo anuncia Jesus Cristo, quando Paulo fala sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Então, tudo isso veio de quê? Veio do fundamento da fé que ele teve ao acreditar nas palavras de Deus pelos ensinamentos dos apóstolos. Ele foi juntando tudo o que ele ouvia, tudo o que ele conseguia absorver, para que ele pudesse passar para aquelas pessoas
algumas eram pagãs, né? Algumas eram pagãs, que eles foram também pregar para os pagãos. E eles acolheram com fé. Por quê? Porque Paulo, ele falava com convicção, ele falava com sabedoria vinda do Espírito Santo. Toda a espiritualidade de Paulo vinha através de sua fé, conduzida pelo Espírito Santo. Jejum e oração, porque a arma do cristão é a oração. A armadura do cristão é a oração. Então, se a gente parar para pensar em toda essa palavra de Atos dos Apóstolos, do 1 ao 52, a gente vai ver que muitas coisas que a gente tem vivenciado e faz também com que nós nos perguntemos, e a nossa fé? Será que ela realmente está sendo alimentada pelo jejum e pela oração? Será que a gente está mesmo se aprofundando no catecismo e na doutrina da igreja? Muitas vezes alguém nos pergunta algo tão simples, né, relacionado à doutrina cristã, à doutrina católica e apostólica romana, e a gente não sabe responder. Por quê? Porque a nossa fé ainda não está fundamentada nessa catequese, nesse aprendizado, nesse querer aprender realmente a fundo a palavra de Deus, como os apóstolos, como os discípulos, né? Nós ainda estamos a meio caminho andado, ainda falta um longo caminho para que a gente possa vivenciar essa fé que os apóstolos e os discípulos tinham. Então, assim, minha gente, quando tem uma parte aqui de Saulo, quando ele prega, né, deixa eu ver aqui, quando ele fala sobre, deixa eu ver, pronto, quando alguém vai dizer a ele que se ele tiver uma palavra de encorajamento, né, para o povo, que ele pudesse falar. Então, Paulo, ele já se aproveitou para catequizar essas pessoas. O Espírito Santo o incitou, é agora. Despeja tudo o que você sabe, tudo o que você aprendeu. Vai. Essas pessoas precisam. Elas precisam ouvir, elas precisam vivenciar tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você conhece. Então, Paulo, ele não perdeu tempo. Saulo, ele não perdeu tempo. Ele simplesmente se lançou, né? E fez o que Deus pediu, que foi tirá-lo de onde ele estava, junto com Barnabé, para evangelizar essas pessoas, né? E outra parte também, que eu tirei assim também, bem interessante, quando ele fala do testemunho que ele encontrou, né, Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração dele, porque Deus ele escolhe pessoas para levar, né, a palavra dele de forma a convencer. Então, Davi, ele foi um bom rei, ele era obediente à palavra de Deus. Teve uma fraqueza, porque Deus sabe que todo ser humano tem. Mas ele amava Davi e confiou aquele reinado a ele, né? E de lá saiu o Cristo, o Salvador. Saiu aquele que veio salvar toda a humanidade, que veio limpar o pecado de toda a humanidade. Então, Deus, ele sabe a quem ele dá. Deus, ele sabe quem pode fazer. E nós somos escolhidos. Somos dignos? Não. Somos santos? Também não. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus conhece cada um de nós. Então, ele hoje nos chama a catequizar-nos. Antes de catequizar outros, nós precisamos nos catequizar, aprender a fundo quem é Jesus e qual a missão que ele nos confiou. No ponto 27, 37, quando
quando Paulo fala sobre a morte de Jesus, né? Vamos ver aqui, 27 ao 37. Porque os habitantes de Jerusalém, seus chefes, não conheceram a Jesus, e ao condená-lo, cumpriram as profecias que são lidas aos sábados. Então, mesmo sem conhecer, Jesus ele foi condenado. Mas mesmo assim, sem encontrar nenhum motivo para condenar Jesus, como diz as Escrituras, diz a respeito de Jesus, eles tiraram da cruz e o puseram no túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Então, assim, minha gente, eu acredito assim, que se Deus nos deu essa oportunidade de conhecer a palavra dele, se ele nos deu a graça de entender que ele tudo pode, então nós também precisamos fazer a nossa parte, assim como os seus apóstolos e os seus discípulos, né? Que é seguir o exemplo deles e encontrar no Cristo ressuscitado essa força de vontade de aprender cada vez mais e de levar sem medo algum a palavra de Deus e procurar aprender, porque nós ainda temos muito a aprender, temos muito a caminhar, né? Olhando dentro da palavra, a gente precisa de muito mais. Mas Deus, ele nos dá a oportunidade de fazer com que a missão dele chegue àqueles que ainda não a conhecem. E que chegue também àqueles que a conhecem, mas ainda estão com medo, né? Com medo de sair e evangelizar, de levar esse Cristo ressuscitado, daquele que saiu dentre os mortos, para as pessoas, para que elas possam encontrar a verdadeira palavra, a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Do versículo... Eu nem peguei o 38 ao 42, Rafael, mas deixa eu ver aqui. 38 ao 42. Portanto, fiquem sabendo, irmãos, que por meio dele é anunciado a vocês o perdão dos pecados. E por meio dele, todo aquele que acredita é justificado de todas as coisas de que vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Então, Cristo, ele se deu numa cruz para que nós pudéssemos receber esse perdão, para que nós pudéssemos ser libertos, sermos salvos do pecado original, né? E Deus, ele vem fazendo tantos milagres, hoje em dia ainda, mas a gente se prende tanto a tantas coisas que a gente não consegue absorver, não consegue entender, né, bem a palavra de Deus e tudo que ele está nos falando através dos apóstolos, dos atos dos apóstolos, né, de tudo aquilo que nos foi ensinado, tanto no catecismo, quando nós fomos fazer a nossa primeira comunhão, quando nós fizemos a nossa crisma, aprendemos muita coisa, mas a gente ainda não conseguiu absorver tudo. Até mesmo no estudo, hoje a gente consegue entender algumas coisas, mas a gente ainda precisa absorver muito mais, né? E Deus, ele vem sempre nos dizendo que ele vai perdoar, que ele perdoa, que ele está sempre ao nosso lado para nos conduzir. Mas a gente precisa fazer também a nossa parte, que é acolher a palavra e levá-las, e não, como Raquel falou, né, lá no início, assim, da gente, mesmo que a gente não queira conhecer, né, não proíba o outro, porque também você vai estar cometendo dois pecados ao mesmo tempo, por não querer conhecer e por não permitir que o seu irmão conheça. Do 43 ao 48, os judeus rejeitam a pregação. Quantas pessoas hoje não rejeitam a palavra de Deus? Não querem escutar, né? Acham que é algo banal, que não vale a pena ouvir, que são coisas de tempos antigos que não vai valer nada hoje, né? Então, assim, a gente precisa compreender que essas pessoas, elas precisam de um tempo, mas elas também precisam aprender e ouvir a palavra de Deus. A gente vai forçar? Não vamos forçar, porque não somos feitos para isso. Um servo
Um discípulo, um apóstolo, ele tem que ter o discernimento do Espírito Santo para saber evangelizar. Não se evangeliza de qualquer forma. É preciso estar em comunhão com Deus, em comunhão com a palavra, para que você possa, através dela, passar aquilo que Deus está ensinando de forma que o outro se convença, que o outro compreenda que aquela é uma verdade que ele também precisa viver. Vamos agora do 49 ao 52. 49. Aliás, voltando ao 48, né? Quando os pagãos ficaram contentes quando ouviram isso e começaram a elogiar a palavra do Senhor, e todos os que estavam destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. É como eu disse, um missionário, ele precisa estar cheio do Espírito Santo, estar cheio de sabedoria para saber pregar. Isso trará alegria àqueles que o escutam e a você mesmo, aquele que prega também. Ele precisa estar cheio de alegria para ele levar a palavra de Deus com alegria, para que as pessoas possam acolher e realmente abraçar a fé. Do 49 ao 52. Desse modo, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. No entanto, os judeus instigaram senhoras ricas. Hoje acontece muito isso também, né? Quando a gente encontra algumas pessoas que não estão contentes em ouvir a verdade. Elas se opõem àquilo que é falado, à verdade que é pronunciada. Então, elas incitam outras pessoas a também rejeitarem e a também fazerem com que outras, e assim por diante, não encontrem essa verdade, né? Instigam para que a palavra de Deus ela seja calada, mas a gente sabe que isso nunca vai acontecer, porque mesmo que um se proponha a anunciar, vai ser uma batalha dura, vai ser uma missão árdua, mas o Senhor, ele tem o poder para fazer isso, porque a voz de Deus, a palavra de Deus nunca poderá ser calada. Por mais que as pessoas que não querem ouvir a verdade façam, elas jamais poderão calar a palavra de Deus e jamais poderão cessar o grito da palavra de Deus na vida de muitas pessoas. Então, é missão daqueles que conhecem a palavra fazer com que elas circulem e vá o mais longe que puder. A gente sabe que é difícil para nós hoje. É difícil para nós, muitas vezes, as situações que a gente vive, sair do nosso campo, muitas vezes do comodismo, né? Mas a gente precisa compreender. É onde entra a doutrina da catequese. Você precisa levar aquilo que você aprendeu, aquilo que lhe foi ensinado e aquilo que lhe foi confiado. Numa reunião de núcleo, né, Marcelo, ele falou ele teve uma palavra, Jesus a caminhar, e é isso que Jesus nos pede hoje, para que nós possamos caminhar junto com ele para um novo tempo, para uma nova missão, para um novo proclamar da palavra de Deus, em busca desse reino. No versículo 52, ele diz assim: os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, minha gente, quando você permite que a alegria ela transborde de dentro de você, o Espírito Santo sempre vai estar ali. Porque você está permitindo que a graça do Senhor aconteça na sua vida, para que assim você encontre forças e coragem, confiança, para levar a palavra dele e anunciar aos confins da terra, aos quatro cantos da terra.
essa verdade que jamais poderá ser calada. Amém? Kel? Amém. Kelzinha? Estou escutando. Eu não sei se é a minha net, eu não sei o que é. Tá travando um pouco. Mas agora tá bom. Agora sim. Trava um pouquinho, Kel. Trava um pouco, aí depois volta. Já. Tá travando, mas tá. Jaque, Mary, Tereza. Eu tô escutando. Eu também tô. Estou escutando, Lígia. Fica travando. Tá travando. Eu já não sei quando a gente falou que vai fechar, então vamos continuar. Não apareceu nada agora. Ovo. Eita, Marcelo. E a gente precisa circunstâncias abertas e atentas ao Espírito Santo. A escutar do Espírito Santo a fazer a vontade dele. Assim como Barnabé, né? Eles escutaram o que o Senhor queria. Eles estavam ali, eles estavam em oração e jejum a escutar. Então, que a gente possa pedir essa noite isso, para que a gente possa conseguir escutar o que o Espírito Santo quer. Que a gente possa conseguir fazer a vontade do Espírito Santo. A gente não só apenas escutar, porque às vezes a gente pede, né, e fala. Então, que nós façamos, a gente possa dar frutos bons, para que a gente peça direcionamento do Espírito Santo. E, além desse direcionamento, esse discernimento dele, né, para fazer a vontade dele, não a nossa. Para que a gente possa realmente ele quer fazer na nossa vida, o que nós queremos. Muitas vezes a gente quer ter uma vida boa, uma vida de luxo, quer ter isso, quer ter tudo. Mas não é o que o Espírito Santo quer para a nossa vida. Então, eu vou fechar de vocês agora e que você possa pedir esse Espírito Santo, que você possa pedir que possa vir conduzir a vida de vocês, que esse Santo possa fazer a vontade dele. Por mais que não seja a nossa vontade, nos guiar, possa levar e que nós possamos abraçar o que ele quer, que a gente possa ser quem Paulo, né, Barnabé, que expulsou e foi. Talvez, assim, eu imagino, eles estavam naquela cidade e fosse uma coisa já que eles já estavam acostumados, né? Mas o Senhor fez com que eles fossem para outro canto, né? E eles nem por isso eles questionaram, né? Eles estavam ali orando, eles estavam ali jejuando, e eles conseguiam aquilo que o Espírito Santo deu. Eles estavam cheios do Espírito Santo e seguir a vontade do Senhor. Então, que a gente possa pedir que esse Espírito Santo, ele possa vir sobre nós, ele possa fazer a sua vontade, ele possa vir nos guiar, ele possa vir nos mostrar. É aquela dificuldade que você acha que não consegue, aquela dificuldade que você acha que está difícil para você e não tem jeito, bota o Espírito Santo à frente. Espírito Santo à frente, pede para te direção o que é que ele quer com isso. Ele não dá um fardo mais pesado do que você possa carregar. Ele não dá. Hoje eu vi passando vendo uns status, e no status tinha falando assim, da cruz, né? Foi até um pastor falando, e ele falava em relação à cruz. Pega a tua cruz. A gente não pode ter uma cruz mais pesada, né? A gente não sabe quando você carrega a tua cruz. Se era uma cruz de madeira, se era uma cruz de ferro, se era uma cruz de isopor. Mas eu quero carregar a minha isopor. Eu não posso colocar peso nela, não. Eu consigo
carregar ela, eu consigo levar, não vai ser aquela questão. Então, que a gente possa realmente pedir esse Espírito Santo, para que a gente possa fazer a vontade dele, que ele possa guiar nós, assim como ele guiou Paulo e Barnabé, fazer a vontade dele. Mas que a gente possa ter o Espírito Santo, que ele venha fazer a vontade dele na nossa vida. Inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor. Eu sinto o Senhor, do meu Senhor. Quero sentir o amor do meu Senhor. Inunda meu ser, vai inundar Meu ser, vai inundar meu ser, Muda meu meu ser. ser.